Quando o assunto é impressão 3D, existem basicamente dois tipos de processos, o FDM e a impressão 3D de resina. Com a impressão 3D FDM é possível fazer algumas configurações para que a gente tenha qualidade em peças pequenas como essa daqui, ó. Em termos de configuração, é necessário que a gente domine alguns pilares para conseguir, no software de fatiamento, escolher ali as melhores configurações desse tipo de processo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 dicas importantes para você que quer imprimir peças pequenas utilizando a sua impressora 3D FDM, somadas com outras configurações que a gente já passou aqui no canal, como temperatura, preenchimento e também aderência de primeira camada. Com certeza, no final desse vídeo aqui, você vai conseguir configurar a sua peça em 3D pequena com qualidade. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Aqui a gente fala sobre modelagem e impressão 3D. E se você gosta desse tipo de conteúdo também, não esqueça de participar aí deixando o seu like, o seu comentário, porque fortalece muito o canal. No vídeo de hoje nós falaremos aqui sobre alguns conceitos importantes para configurar peças pequenas, tá? Nesse caso aqui, eu tenho esse modelo em STL como exemplo, porém você vai conseguir aplicar aí de acordo com a sua necessidade essas configurações que a gente vai passar aqui. Quando a gente abre aqui um arquivo STL dentro do Fusion 360, ele já vem com todas as características que o criador colocou no modelo. Então se você precisar fazer qualquer ajuste ou reparação no arquivo STL, aqui no canal eu já tenho vídeos explicando sobre esse processo e você consegue fazer ele tanto dentro do Fusion 360, que é o programa que a gente utiliza aqui para criar nossos próprios modelos, para fazer modificações e também alterações de acordo com o seu produto, e também nós conseguimos fazer todo esse processo aqui dentro do Mesh Mixer, que é um programa gratuito que você consegue ter no seu computador aí também, beleza? Como eu falei anteriormente, pessoal, a primeira configuração que a gente vai ver aqui é a altura de camada. Por que a altura de camada ela é importante? Todo modelo, quando ele é fabricado aqui, ó, se a gente clicar aqui, ó, em fatiamento e depois vir aqui, ó, em pré-visualização, a gente vai conseguir perceber que o modelo, ele mesmo sendo um perfil pequeno, ele acaba ali, ó, imprimindo parede por parede, independente dessa qualidade. Então, o que que acontece? Quando a gente imprime o perfil e a gente visualiza ele, por exemplo, de frente, assim, ó, a gente consegue perceber que no canto direito aqui, ó, quando eu puxo esse ponto aqui para cima, ele faz ali a deposição de camada no eixo Z, de acordo com a altura que eu coloquei no meu objeto. Pois bem, quando esse modelo aqui, ele possui na aba externa dele aqui, ó, vários detalhes, a gente só consegue pegar esses detalhes aqui no eixo Z se a altura de camada ela estiver muito baixa. O que significa isso? Para demonstrar bem esse processo aqui, eu vou configurar essa altura de camada com 0,3 milímetros, fechou? Aqui no canto em qualidade, e clicando em fatiar a gente vai ter um resultado. O que acontece quando a gente analisa essa altura de camada que eu coloquei aqui? Como você pode ver, essa altura aqui é uma altura de camada alta, tá? Uma altura de camada baixa gira em torno de 0,1 até 0,15 milímetros, e nesse caso aqui ele está o dobro, tá? 0,3 milímetros. Devido à utilização do bico de 0,4 milímetros aqui, essa é a altura mais alta que você pode utilizar. Porém, se você estiver utilizando um bico de 0,6, 0,8, essa altura de camada aqui ela pode ir até 80% do diâmetro do bico de impressão. Então, se eu venho aqui em pré-visualização com a altura de camada de 0,32, olha só como é que fica esse modelo. Aqui, a gente já consegue perceber alguns possíveis defeitos que eu vou ter nessa peça. Uma delas é, obviamente, a perca de qualidade, que é no sentido Z. Aqui mesmo no ambiente de otimização, que é aqui no Ultimaker Code, a gente já consegue reparar isso bem. A gente consegue já perceber que aqui no topo das camadas, ó, essa parte verde está sendo representada pela parte interna do modelo, né? E dependendo também do perfil, se eu não tiver aqui uma aderência boa de camada, essa altura aqui, ao longo do processo, se você estiver utilizando, por exemplo, um material como PETG ou então como o ABS, se a altura de camada ela estiver muito alta, ela pode ter problemas na aderência ali, ó, no meio da peça. Então, se sua peça, por exemplo, tiver com esse tipo de rachadura aqui, pode ser que a altura de camada junto com a temperatura não esteja regulada. Então, para você conseguir resolver esse problema, basta você diminuir um pouco a altura de camada para mais ou menos 0,15
até 0,2 milímetros e alterar até 8 graus aí da sua temperatura para você resolver esse problema. Pode ter certeza que alterando essas duas configurações aí você já vai ter uma diferença muito grande, beleza? Então, pessoal, analisando esse perfil assim, a gente já consegue perceber que ele não vai ter a representação dos detalhes ali no ambiente físico. Então, se eu vier aqui, ó, novamente em configuração e alterar essa altura de camada para 0,16 milímetros, que é o que eu vou recomendar para vocês aqui, ó, e clicando em fatiar, a gente já consegue perceber uma alteração muito grande exatamente nesses pontos fabricados, ó. Então, quanto menor tiver essa altura de camada, mais os detalhes ali do eixo Z aparecerão. Beleza? Então, da mesma forma, funciona, por exemplo, se eu colocar ainda mais baixo. Se eu quiser, por exemplo, aqui alterar para 0,1 e clicar em fatiar aqui, a gente já vai conseguir também visualizar ainda mais diferença. Ó. Então, quanto menor tiver essa altura de camada, mais tempo a sua peça vai demorar para fabricar, porém, mais resolução ela vai te apresentar ali, independente que essa máquina ela seja FDM, que é por deposição de material. Obviamente, existem outros tipos de impressoras, né, como impressoras 3D de resina, e através desses modelos aqui, você já consegue ter uma resolução maior. Porém, não é porque você não tem uma máquina como essa daqui que você não vai conseguir, por exemplo, imprimir peças menores utilizando essas configurações que eu estou passando aqui para você. Lembrando que, nesse caso aqui, nós estamos utilizando o Ultimaker Cura, que é mais um programa de fatiamento que você consegue fazer a programação da sua peça para usar na impressora 3D, beleza? O segundo passo aqui, pessoal, que a gente vai analisar é justamente sobre a velocidade de impressão 3D. Quanto mais veloz a sua máquina ela está, principalmente com essas máquinas de bancada, provavelmente se essa velocidade estiver muito alta, você vai ter ali na sua peça, na parede da sua peça, marcações que normalmente se dá justamente pela trepidação ali da sua máquina. Então, normalmente, com peças menores, você vai utilizar uma velocidade menor e essa velocidade ela pode ser ajustada aqui, ó, abaixo de material, ainda no ambiente de configuração do Ultimaker Cura. Se eu abrir essa opção aqui, normalmente você vai utilizar aí em peças mecânicas e peças de prototipagem entre 40 até 50 milímetros por segundo. Em casos de peça pequena como essa daqui, quanto menor tiver essa velocidade, melhor será a resolução do seu processo, justamente pelos problemas que eu falei no início aqui dessa configuração, devido às movimentações ali no sentido X, Y e Z do seu equipamento. Então, configurando aqui a velocidade entre 25 milímetros por segundo até 30 milímetros por segundo, você vai evitar esse problema de velocidade. Lembrando que você consegue aqui nesse mesmo ambiente colocar em todas as velocidades, tanto em parede quanto teto, base, a mesma configuração, porque isso aí também influencia no final da sua peça, na qualidade dela. Porque se eu tiver em toda a minha peça velocidades diferentes, por exemplo, usar uma velocidade aqui embaixo diferente dessa de cima aqui, pode me trazer principalmente diferenciações ali dessa parede. Então, manter a velocidade constante aí vai ser um ponto legal para você, tá? A única velocidade que você pode mudar, inclusive que eu recomendo que você mude, é justamente a velocidade de camada inicial. Usando um aqui de mais ou menos 10 até 15 milímetros por segundo, vai garantir que a sua primeira camada ali ela seja depositada uniformemente para que todas as outras camadas vindas após ela seja executada com sucesso. E a próxima configuração que a gente vai fazer aqui é sobre a temperatura. Se a temperatura ela não estiver bem regulada, independente do seu modelo em 3D, ele vai dar ruim. Ele não vai sair do jeito que você quer. Por quê? Porque cada material ele possui ali a sua temperatura ideal para deposição de material. Então o que eu recomendo normalmente, principalmente quando você pega novos filamentos para poder imprimir, é você fazer um ajuste de temperatura junto com a retração. Inclusive, eu tenho esse tutorial lá no meu Instagram fixado, onde você consegue ali configurar a temperatura junto com a velocidade e também a retração, evitando aqueles fiapos ali. E com isso, você já consegue inserir essa mesma temperatura aqui no ambiente de otimização quando você for imprimir peças pequenas. Então essa temperatura, ela pode variar, principalmente quando a gente fala aí sobre os tipos de materiais que são impressos em 3D, né, como o PLA, o ABS e também o PETG. E para PLA, essa temperatura ela vai variar de 190 até 210 graus no máximo, beleza? Quanto menor, em casos de peça pequena, melhor. Por quê? Porque junto com a configuração ali de refrigeração,
essa sua peça, ela não vai ter ali suas deformações devido à alta temperatura. Então, se sua temperatura ela estiver muito alta, pela peça ser pequena ali e o bico estar transitando em cima dela, pode afetar em deformações na sua peça. Então, se sua peça ela sair com deformações e você perceber que essa temperatura ela está muito alta, você consegue vir aqui dentro de material e configurar essa temperatura para um pouco menos do que você está usando. Nesse caso aqui, eu fiz os testes com o meu material e 190 está sendo a temperatura filé aí para eu ter peças de qualidade como essa daqui que eu coloquei para você visualizar. Então, nesse caso aqui, a temperatura de mesa de impressão, inicial de impressão, a gente vai manter 190. E agora o que falta aqui alterar é justamente a refrigeração que pode ser encontrada aqui, abaixo de percurso. Clicando nela, a gente consegue habilitar essa primeira opção, que vai fazer com que o cooler, que é exatamente aquela refrigeração ali, que é jogada direto na saída do filamento impresso em 3D, é o que vai garantir que a sua peça, que o seu material, ele saia da mesma forma que você planejou aqui no software de fatiamento. Por quê? Porque se essa refrigeração aqui ela não tiver acionada, quando o seu material derreter, ele vai demorar mais tempo para poder resfriar, e com isso, quando o bico de impressão ali passar pelo mesmo local, ele vai deixar exatamente os mesmos detalhes que eu falei para vocês anteriormente em relação à temperatura. Então, quanto menos tempo, e quanto mais resfriado está o bico de impressão ali no ambiente de deposição, melhor será para sua peça. Então, no caso do PLA, deixa sempre ativado aqui essa opção com 100% de velocidade da ventoinha. E por último, mas não menos importante, a gente tem que levar em consideração também a aderência de mesa. Principalmente em peças pequenas, pessoal, normalmente quando a gente vai imprimir elas, quando a gente faz ali o posicionamento da peça que será impressa em 3D na mesa de impressão no software de fatiamento, a gente já consegue perceber em alguns casos que na primeira camada ele possui uma aderência menor, justamente pelas dimensões desse modelo. Se eu clicar aqui em pré-visualização, depois de clicar em fatiar aqui na minha peça, e ela não tiver essa aderência de mesa, o que vai acontecer? Ela pode se soltar mais rápido. Então, para modificar essa configuração, você pode vir aqui, dentro do canto superior direito, tá na mesma aba que a gente abre aqui para selecionar as ferramentas, e em aderência de mesa, você vai colocar o tipo Brim. Normalmente essa ferramenta nenhuma vem habilitada, tá? Então para você alterar esse perfil, basta você clicar nessa janela aqui, onde você vai conseguir selecionar o Brim. Depois de ativar essa ferramenta aqui, você consegue também limitar a quantidade de linhas que será impresso nessa primeira camada. Tá? Então, para peças pequenas, você consegue utilizar aí de 5 até no máximo 10 linhas, tá? E quanto mais linhas, mais rápido sua peça vai fabricar, uma vez que esse trajeto ele vai ser feito em menos tempo, justamente pela quantidade que você colocou aqui. Então, a gente pode colocar 5 linhas de Brim, beleza? E clicando aqui em fatiar, a gente tem aqui no final a nossa peça fatiada de acordo com o que é necessário levar em consideração antes da impressão. Aqui você pode usar alguns outros recursos como o suporte, dependendo do seu produto, e eu tenho certeza que usando essas configurações aqui que a gente passou nesse vídeo, você vai ter mais facilidade na hora de configurar suas peças pequenas para impressão 3D. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou deixar um link aqui na descrição também, onde você consegue conhecer o meu Instagram, onde lá a gente posta dicas diárias. E eu vou recomendar você também que ative o sininho para receber notificações assim que a gente liberar mais conteúdos. Eu tô fazendo essa série de vídeos aqui para ajudar você que está iniciando e tem dificuldade de achar conhecimento de valor, e levando em consideração todas essas configurações que eu tô passando aqui, também dicas para negócio, eu tenho certeza que rapidamente você alcançará seus objetivos no mercado 3D. Antes de finalizar aqui, eu quero te lembrar que amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, vai acontecer a nossa aula ao vivo, onde ali a gente passa as principais atualizações da semana, e é um lugar muito bom para você conseguir evoluir, principalmente você que está entrando aí no mercado 3D. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima. Valeu!